Este conteúdo é destinado para agricultores e profissionais do setor agrícola. A BASF tem uma novidade para você, produtor rural, que planeja a próxima safra e sabe que a ferrugem asiática e a mancha-alvo podem acabar com a sua produtividade. Pela agressividade que tem a doença, o produtor tem se programado muito em função da ferrugem. Então ele vem se programando para aplicações preventivas. Blavit, a solução para aumentar a segurança no controle das doenças. Ele tem uma boa formulação, uma dosagem baixa e no que a gente conseguiu observar ele tem um controle eficiente. Então esse é um produto que traz bastante segurança, E a BASF é uma empresa que ela vem sempre trazendo novas soluções para o controle de doenças. Então a gente ter a garantia de que a gente vai ter um produto que vai conseguir entregar um manejo mais eficiente, com uma produtividade melhor, isso aí acho que traz bastante confiança e segurança para o produtor rural. Blavit, conveniência é se preocupar menos e produzir mais. BASF, we create chemistry. Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim já de fechamento do mercado. Negócios positivos para a soja lá na Bolsa de Chicago, a soja mantendo uma trajetória de alta que já vem sendo registrada aí nos últimos pregões, rumo aos $15 por bushel. A gente hoje viu o contrato janeiro encerrando aí pertinho dos 14,70 e o maio já acima dos 14,82. Afinal de contas, o que está acontecendo com o mercado nesse momento? O que justifica esse desenvolvimento aí dos preços da soja? Uma alta constante, são altas pequenas cada sessão, mas são altas constantes aí nas últimas sessões. Vamos lá para São Paulo, onde está Mário Mariano, diretor comercial da AgroSoia Novo Rumo Commodities. Está aqui já o Mário com a gente na tela. Bem-vindo, meu amigo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Sojinha mantendo um ritmo devagar e sempre, né, Mário? Tá indo aos pouquinhos e tá se aproximando ali dos $15 por bushel. O que está fazendo acontecer esse mercado positivo lá em Chicago? Um provável relaxamento das regras da Covid imposta pela China nos últimos meses, em vários distritos, em várias localidades, as compras registradas deste país, em torno de 250, 260 mil toneladas nos Estados Unidos, ao longo desta semana. O esmagamento nos Estados Unidos, indicando um aumento provável de 800 mil toneladas em relação ao mês de setembro. E a valorização do real brasileiro acaba tirando este importante e competitivo player do mercado internacional, colocando outros parceiros no seu lugar. Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos nossos amigos do Notícias Agrícolas. Tomara que o nosso papo seja bem tranquilo no sentido de entendimento, pois aqui estou para poder ajudá-lo. Como vai? Muito bom, Mário. Então vamos começar com essa história da demanda da China aí. Por enquanto é uma expectativa ou ela de fato já está acontecendo, Mário? Essas 260 mil toneladas que você citou aí já é uma referência do que pode vir pela frente ou por enquanto é só expectativa mesmo? Alexander, as 260 já estão registradas, reconhecidas pelo Departamento de Agricultura americano e ele será embarcado durante esse período de safra 22-23. Agora, quando se faz um relaxamento de regras rígidas da Covid na China, cria-se uma expectativa de nova demanda, e eu tento explicar por quê. Os estoques de farelo e os estoques de grãos continuam muito baixos naquele país. É muito fácil de entender exatamente porque eles estavam preocupados com o controle da doença. Houve um aumento, e é bastante significativo, do rebanho de suínos naquele país. Traz, portanto, um número pré-pandemia, o que sugere que esses animais vão comer mais farelo, vão precisar de mais grão para a indústria esmagar e fazer a ração para que esses animais engordem e continue a venda interna. É factível também mostrar alguma intenção de compra deste país quando ele está sinalizando que haverá mudanças também das regras de impostos internos naquele país e que poderá trazer uma nova onda de compra de vários produtos.
Daí o especulador na Bolsa de Chicago acaba entendendo que, pela ausência e pelos números vistos nos últimos meses, até dentro deste ano, pode-se dizer, numa retração muito significativa de demanda por grãos da China, é possível que em algum momento nos próximos dias haverá um impulso dessas compras. Portanto, não sendo único exclusivamente este o caminho da alta para uma demanda que está por vir da China, mas o esmagamento nos Estados Unidos em outubro, esperado em torno de 5,3 milhões de toneladas, contra 4,6 do mês de setembro, já coloca o mercado americano como uma demanda extra às exportações de grãos. E também há de sinalizar que, mesmo tendo uma exportação reduzida para a China ultimamente, os registros exportados de soja nos Estados Unidos, eles caíram um pouquinho, de 2.260.000 para 2.050.000 toneladas divulgados nessa segunda-feira. Portanto, é muito provável que tenhamos ao longo dos próximos dias esse cenário de demanda que os especuladores ou o mercado na Bolsa de Chicago já está entendendo que acontecerá. O mercado por si já está se antecipando uma possível demanda. É isso que se vê num curto prazo, Alexandre. Essa expectativa de aumento no esmagamento lá nos Estados Unidos tem a ver com a preocupação com a redução do fornecimento de óleo lá da Malásia, óleo de palma, por exemplo, Mário? É um mercado se preparando, talvez, para atender uma possível falta do óleo de palma? O óleo de palma está fazendo uma mudança de regras no mercado interno na proporção, eu não tenho bem o número certo, mas a proporção é mais ou menos assim: para cada 1.000 quilos exportados, serão colocados no mercado interno 1,8 ou 2.000 quilos. Portanto, haverá uma possível retração da oferta de óleo de palma da Malásia, que pode tornar o mercado americano mais competitivo para os próximos tempos. Temos que confirmar essa quantidade ou esse valor de mudança de regras para que o óleo de palma da Indonésia se torne menos ofertado e o produto americano seja substituído. Portanto, pode perceber que nos últimos dias a Bolsa de Chicago teve uma presença significativa de melhora de preços para o óleo de palma. Dada a circunstância do óleo de palma ser reduzido na exportação, talvez o mercado, outros mercados alternativos, e aí eu vou colocar agora a Argentina também no meio do caminho, porque essa semana, Alexander, a Argentina aumentou o seu volume de vendas após a criação do soja dólar, e já tem aí ao redor de 880 mil toneladas de soja negociadas desde segunda-feira. Portanto, é um volume significativo de novas vendas, mas ele também, como exportador de óleo, pode ter uma posição restrita. Vamos tentar entender. Se aumenta o volume de exportações da soja matéria-prima, diminui o esmagamento naquele país. Por consequência, ele esmagando menos, exporta menos óleo de soja, coloca os Estados Unidos e até mesmo possivelmente o Brasil numa condição de um melhor vendedor, pois esta oferta estaria no nosso colo. Este sentimento também na Argentina vigorou esta semana, pois foi dado benefício para a venda do grão e não do produto acabado, Alexandre. Pois é, e daí junta mais com aquele fator que você colocou da valorização do real, que tira a competitividade do produto brasileiro, interfere justamente no preço em Chicago. A soja americana ganha o protagonismo. Exatamente. Eu coloco até com alguma ênfase, porque aqui no Brasil nós iniciamos um processo de perda, ou uma valorização, melhor corrigindo, da nossa moeda, de R$ 5,42, R$ 5,43, para atualmente, nesta tarde, R$ 5,20, R$ 5,21. Então, isso corresponde a 4% de valorização do real em 3 dias. Este cenário acaba nos expurgando, pelo menos tira a nossa competitividade diante da soja grão argentina e americana. Logo, quem está do outro lado, lá na Bolsa de Chicago, entende que temos menor competitividade, entende que deverá ser a demanda
para grãos americanos. Então, eles se antecipam e adquirem contratos na Bolsa de Chicago no mercado futuro. Isso acaba alavancando os preços. Isso tudo tem a ver com demanda, certo? Correto. Tá Então, no radar também a preocupação com a oferta, Mário? a demanda ela está aparentemente nos Estados Unidos, porém, como eu bem disse, 880 mil toneladas na Argentina já foram negociados. Quando teve esse movimento de demanda chinesa na Argentina, também por conta do dólar soja, ela tomou ali uns 4 milhões e 100, 4 milhões e 300 mil toneladas. Os Estados Unidos ficou assistindo esse movimento dessa parceria na América do Sul. Dada a oferta, ela pode estar restrita também por um apoio do clima na própria Argentina. Veja, Alexander, é possível, e já se especula bastante agressivamente com a informação de que a instalação da soja argentina poderá ocorrer no final do mês de dezembro, que poderá tirar um rendimento deste último período de plantio e não vingar os 50 milhões de toneladas que o mercado atribui àquele país. Isso, então, acaba também colocando no mercado internacional um vigor de alta por conta de uma possível redução da produção da Argentina. Desta forma, a oferta pode estar restrita e novamente volta para o lado americano, Alexandre. Muito bem. Diante de todos esses fatores, você acredita que esse movimento de alta que a gente está vendo acontecer em Chicago, aos poucos, lentamente, mas evoluindo sempre, ele tende a continuar, Mário? É muito cedo para dizer que temos uma tendência confirmada, definida. O movimento de busca dos 15 dólares, ele está dentro do lado gráfico, indicando uma postura bem positiva. Agora, começo a criar também alguma dúvida em relação ao tamanho das compras que a China venha, porventura, fazer nos Estados Unidos. Nós temos um concorrente na América do Sul que está também, dentro da sua modalidade de venda por um período longo, concorrendo avidamente por vendas rápidas. E se os chineses tomam ao redor de 4 milhões e meio de toneladas por mês, é possível que os americanos não consigam ofertar volume tão grande. Mariano, mas por que continua subindo na bolsa com tendência de alta no curto prazo? Bom, não se tem ainda um acordo com os ferroviários nos Estados Unidos, que tem sido um importante transportador de vendas de soja e outros produtos americanos, pois lembre-se que o Mississippi, um rio importante de escoamento da produção americana, estava muito baixo, mesmo com as chuvas recentes, que melhorou sem dúvida, mas ainda a ferrovia continua sendo muito importante. Dada a importância e a falta de acordo com os profissionais da área, o mercado de futuros acaba sentindo a necessidade de botar algum prêmio nesse produto, pois não teria chances de embarcar dentro deste período imediatamente o volume todo vendido. Então daí se faz essa esperança, essa expectativa de que terá um acordo no curto prazo, mas ainda assim vai depender dos rumos e dos rumores que nós estamos ouvindo. Portanto, também fica aí um sentimento de alta na bolsa, não havendo nenhum acordo ou havendo um acordo com os ferroviários americanos, Alexander. Muito bem. Você já explicou que o dólar soja lá na Argentina acaba tirando a competitividade da soja brasileira, mas é uma concorrente forte também diante da soja americana? Os preços hoje da Argentina, para esse acordo que o governo faz com o mercado local, ele é mais favorável às vendas do que a americana. A americana continua tendo preços maiores. Vamos tentar entender que, mesmo tendo pé de igualdade os preços finais, por exemplo, colocado lá na China, possivelmente a Argentina deverá levar vantagem, porque é um país que está atendendo alguns interesses da China, fora o grão. Então, quero dizer que é um parceiro que está mais próximo comercialmente do que os Estados Unidos, que ainda tem algum resquício dos anos anteriores do acordo que foi feito, e também diante do volume registrado recentemente naquele país ao longo deste ano. A soja americana ainda está muito atrasada em relação às vendas do ano passado,
Isto acaba criando essa expectativa de alta, mas os chineses não vêm com volume de compra naquele país que atenda definitivamente um interesse que possa trazer uma tendência de alta maior naquela bolsa. Eu entendo que, Alexandre, nesse primeiro momento, a timidez da demanda ainda não sugere uma tendência de alta, mas os preços da Argentina, com 230 pesos para cada dólar, dentro de uma promoção específica desse país para as exportações, deve deixar mais rapidamente a oferta naquele país argentino do que a China buscar produto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem um mercado cativo e que está, sim, trabalhando com exclusividade, como eu citei, no caso do esmagamento. O esmagamento maior, 5.300.000 toneladas, é significativo para esse início de safra, portanto o mercado interno americano tem tanta força para enxugar os seus estoques quanto um posicionamento tímido ou um pouco maior de demanda da China para produto americano, Alexander. Muito bom. Agora vamos então entender o que está acontecendo aqui no Brasil. Quando a gente olha Chicago, está subindo. Quando a gente olha dólar, está descendo. De alguma forma, esses fatores estão se anulando em termos de precificação aqui no Brasil. Dá para dizer que o prêmio seria o contraponto aí do produtor nesse momento, Mário? Ou não é uma relação direta assim? O Brasil, ele teve uma perda esta semana, sim, mas eles estão mais concentrados para a safra nova. Então, os embarques... Veja, eu citei para vocês recentemente que nós tivemos vendas recentes do Brasil para embarques janeiro, março e abril para a China. Essas compras foram muito pontuais, os volumes foram próximos, um pouco maior do que 1 milhão de toneladas, e os prêmios não tiveram grandes mudanças. A mudança está acontecendo agora porque temos um parceiro aqui na América do Sul que está vendendo produto mais rápido, temos um mercado cambial que tira a nossa competitividade. Então, o prêmio para exportar com embarque no mês de abril e maio, hoje, está sendo tratado ao redor de 24 ou 25 centavos acima da Bolsa de Chicago, com uma queda ao redor de 7 a 10 centavos, até um pouco mais, 11 centavos. Então, devemos entender que essa pressão cambial com a valorização do real, ela está, sim, atingindo e ajustando mercados que ainda tendem e precisam, né, ser maior em quantidade, maior, mais robusto, para poder enxugar esse estoque de passagem que o Brasil está carregando e também a safra vindoura, que há de se citar, né? A safra brasileira chegará mais cedo este ano. Segunda quinzena de janeiro será volumoso a colheita, sobretudo do Centro-Oeste. Vamos falar do Mato Grosso, sobretudo do Mato Grosso, e também nos estados de maior expressão, como o Paraná, que embora não tenha uma quantidade significativa de colheita nesse período, mas fevereiro já tem bastante produto, assim como o Mato Grosso também, e só tem aí pontualmente um ou outro estado com atraso de plantio. O caso do Maranhão está com 50% plantado, por falta de chuvas num período atrás, mas nesse primeiro bimestre de 23 vamos ter bastante soja para embalar, emendar com o estoque de passagem que estamos tendo, e precisamos de maior volume de vendas para poder enxugar esses valores, esses volumes, e continuar competitivo lá fora. Do contrário, os preços vão continuar pressionados aqui dentro. Quiçá, Alexander, até ouvirmos, né, essa semana tivemos ruídos de que as associações estão pedindo um aumento um aumento da mistura do biodiesel, que fora já confirmado em 10% até março do próximo ano, mas estão tentando reverter já a partir de janeiro, pelo menos para 12%. Se isso acontecer, a indústria brasileira se torna mais competitiva, deverá enxugar uma quantidade maior de soja disponível e poderá trazer preços melhores e mais remuneradores ao produtor brasileiro. Mas por enquanto não tem nada decidido sobre isso, né? Não há nenhuma confirmação. O que existe, sim, são tratativas, são reuniões, são encontros, a pressão do setor sobre o governo para que haja essa mudança no momento onde temos um mercado concorrente de energia mais barato. Então, possivelmente, com a queda do preço da soja nesses últimos tempos, também do câmbio, poderíamos colocar o nosso produto, bioenergia, no caso óleo de soja,
mais competitivo para misturar no biodiesel. Não sei se isso acontece, eu não sou do ramo, estou repassando apenas que esses ruídos podem tornar um mercado de janeiro e fevereiro mais competitivo caso se confirme uma mudança na mistura, e as indústrias poderiam buscar mais estoques rapidamente, além do que exportar produto acabado e a matéria-prima, Alexandre. Enfim, a gente tem possibilidade de mudanças de cenário, mas nada concreto. O que você diria para o produtor hoje, Mário? É arriscado deixar para vender lá na frente, ou dá para pensar numa estratégia de concentrar a venda lá para o ano que vem só? O Brasil, a nível de indicador de venda, ao redor de 28%, 29% da sua safra prevista. O Mato Grosso, em torno de 35% a 36% da sua vendido da sua previsão de colheita. Eu diria que temos aí vários fatores que podem implicar numa recomendação de curto e médio prazo para aumentar ou diminuir a venda, sobretudo este final de ano que ainda tem muita água para rolar embaixo da ponte, até que a cadeira do próximo gestor desta nação traga as indicações de como o Brasil vai trabalhar com a sua política econômica, quem serão as pessoas, como será a proposta, qual o tamanho do teto de gastos, todas essas negociações políticas que estão no ar no momento, Alexandre, poderá modificar bastante a tendência de um câmbio que está bastante valorizado. Portanto, nesse momento eu diria que não há uma recomendação para uma ação agressiva de vendas, pois não temos no cenário uma expectativa mais consolidada de câmbio, prêmios, demanda, que possa montar uma estratégia com sucesso. Eu acho que devemos acompanhar para e passo essa política principal do governo futuro, que vai trazer um caminho para a economia brasileira e, por consequência, o tamanho do câmbio que vamos colher a nossa soja durante o mês de janeiro, fevereiro e março. Daí sim, colocar uma estratégia de curto prazo para tirar algum proveito. Por enquanto, vamos apostar que o clima, que melhorou bastante no Brasil, mas ainda tem possibilidade de trazer prejuízos com La Niña no sul do país, e poderíamos criar, portanto, uma estratégia mais de médio prazo a partir de janeiro e fevereiro. Por enquanto, ficamos na expectativa dos acontecimentos com a ordem política e com a nova futura economia nos próximos ministérios, Alexandre. Pois é, ficou muito claro então que ainda temos incertezas e oportunidades pela frente. Um risco da política econômica pode melhorar o dólar para melhorar a transação, essa questão da incerteza sobre a demanda interna, uma mudança na compra, na aquisição do grão para fazer óleo também é um fator que pode acontecer e pode mudar o cenário, e a questão do La Niña, como você bem colocou agora, que também pode influenciar na oferta brasileira, todos os fatores que, de alguma forma, trazem um cenário diferenciado do que a gente está vendo hoje, nesse momento, para a soja. Então, vamos com calma, é isso, Mário? É isso sim, e eu vou tentar explicar melhor que o indicador de baixos volumes de venda até agora, em torno de 29% da safra brasileira, ela já por si só responde parcialmente à sua pergunta, né? Porque se tivessem preços melhores, ou se tivermos preços maiores no passado, esse indicador de venda antecipada seria muito maior. Mas eu entendo que se o indicador está baixo, a recomendação do produtor é não se arriscar, não vender num curto prazo com preços que não sejam remuneradores, ou até mesmo o seu porto seguro ser o seu estoque de produção, uma vez que ainda não está claro a tendência sobre uma política que possa permear uma estrutura de economia com rentabilidade ao produtor, através de taxa cambial, taxa de juros e uma política de longo prazo duradoura que alguém possa ter coragem de enfrentar com o seu ativo, que não é barato no dia de hoje no campo, uma solução de venda de curto, de médio e longo prazo. Então, esse planejamento deve ficar a posteriori
por conta exatamente dessa indefinição. Então, meu sentimento é que o produtor está fazendo uma lição de casa adequada. Se as vendas estão baixas, é porque eles não estão seguros. É isso por enquanto, Alexandre. Boa, Mário Mariano. Uma bela análise trazida aí pelo Mário, tanto para o cenário internacional quanto para o cenário aqui interno no Brasil. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação e volte sempre, Mário. Muito obrigado, Alexandre. É sempre bom estar com você, com a nossa turma do campo e tentar explicar aquilo que chega para mim, no sentido de que, podendo ajudá-lo, conte sempre conosco. Aquele abraço, Alexandre. Valeu, Mário. Abraço para você. Tá aí, Mário Mariano, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. Vamos ver o comportamento dos preços lá em Chicago? De olho na tela. Para janeiro, $14,69 por bushel, 10 pontos de alta. O março, 14,75, 9,5 de alta. Maio, 14,82, 8,75 de elevação. E o julho, $14,86 por bushel, 7 pontos mais 75 de alta. Esses são os números para a soja. O milho na contramão, fechou no vermelho. Dezembro, 6,62, perdeu quase 4 pontos. O março perdeu 2,5 pontos e fechou a $6,67 por bushel. O maio perdeu 2 pontos mais 75, fechando aí a $6,65 por bushel. E o julho, $6,59 por bushel, perdendo 3 pontinhos. Vamos ver o trigo. Trigo subiu bem. Para dezembro, $7,71 por bushel, uma alta de quase 14 pontos. 14 pontos foi a alta do março, que fechou a 7,95. O maio, $8,06 por bushel, 13 pontos e meio de alta. E o julho, $8,08 por bushel, quase 12 de alta. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço a sua atenção, a sua companhia. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.